Hoje é dia de fazer uma análise sobre o melhor maratonista do mundo. Para falar a verdade, na minha opinião, o maior de todos os tempos, o GOAT. E para fazer essa análise eu selecionei alguns vídeos que encontrei disponíveis na internet com boa qualidade dele correndo algumas provas. Está imperdível. Eu separei 4 pontos chaves na postura e na biomecânica de corrida que ajudam a explicar por que Eliud Kipchoge é o maior. E junto dessa análise, eu iria apresentar algumas lições que nós, meros mortais, podemos trazer para a nossa corrida. Então, fica comigo e bora aprender um pouco mais assistindo o melhor do mundo. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E hoje essa conscientização vai ser através da análise de corrida dele, Eliud Kipchoge. Bicampeão olímpico, vencendo no Rio de Janeiro em 2016 e novamente no Japão no ano passado. Fora isso, o cara já venceu 8 Majors, sendo uma delas em Berlim 2018 o recorde mundial, com 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. E além disso, num evento especial, ele entrou para a história como o primeiro e único ser humano a correr a distância de uma maratona abaixo de 2 horas. Fez isso num evento em Viena em 2019. Mas vamos ao que interessa, que é fazer uma análise da corrida dele e aprender um pouco sobre postura e biomecânica de corrida em 4 pontos chaves. O primeiro ponto que irei analisar é a pisada. Eu vou assistindo aqui o vídeo e você vai assistindo aí junto comigo. E com a edição eu vou parando ele pra gente analisar. Olha só aqui como o Kipchoge pisa no chão, a parte do pé que primeiro toca no chão. Dá pra ver nitidamente que ele pisa com o que chamamos de medial pé ou mid-foot strike. Esse tipo de pisada permite com que ele tenha uma mecânica de corrida muito econômica nesse contexto quando estamos falando de pisada. Mas para você entender melhor, deixa eu falar das 3 formas de pisada que existem: o antepé, o médio pé e o retropé. Quando analisamos corridas rasas, vemos que os velocistas correm com o antepé. Vou até colocar aqui outro vídeo de outro GOAT para vocês verem isso, dele mesmo, Usain Bolt. Podemos ver que nesse tipo de prova temos uma postura bem diferente das corridas de rua. E mesmo sendo essa postura que permite atingir maiores velocidades, ela não é a mais adequada para fazer provas de longas distâncias, podemos assim dizer. Mas aqui na pista é muito eficiente para atingir velocidades máximas que são sustentadas num curto espaço de tempo. Outro tipo de pisada que temos é com o retropé, que é pisar com o calcanhar. E isso gera uma enorme discussão, e não só sobre eficiência e economia de corrida, mas também sobre a possibilidade de ter lesões, que ainda irei comentar sobre. O que sabemos é que a grande maioria das pessoas pisa com o retropé. Se você se filmar lateralmente, existe uma enorme chance de ver que você aterriza com o calcanhar, podemos assim dizer. E para quem acha que isso se limita somente aos corredores amadores, está completamente enganado. Um estudo apontou que mais da metade da elite mundial são rear foot strikers, ou seja, pisam com o retropé. E isso é a nata dos maratonistas, já que esse estudo foi feito com base no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 da antiga IAAF, hoje World Athletics. Se você pisa com o retropé, não se desespere. Não vai ser isso de forma isolada que vai te impedir de ser um bom corredor ou que vai te fazer ter lesões. Tanto que esse mesmo estudo, que vou deixar o link na descrição, nos diz que, abre aspas, como a maioria dos atletas eram rear foot strikers, ou seja, aterrizavam com o calcanhar, parece não haver uma vantagem clara para aqueles que aterrizam com o médio pé ou antepé na maratona. E deixar aqui uma informação muito interessante, abre aspas, incluindo os 4 primeiros finalistas masculinos, fecha aspas. Ou seja, os 4 primeiros colocados pisavam com o retropé. Mas nessa prova não tínhamos ele, Eliud Kipchoge, o tema desse vídeo. Senão os pesquisadores provavelmente não poderiam adicionar essa parte, incluindo os 4 primeiros finalistas. Mas vamos aqui analisar o homem nessas imagens que temos da Maratona de Londres de 2019, que ele venceu, é claro. Muita gente se preocupa com o calcanhar e alguns até falam que não pode tocar o calcanhar no chão. Isso é um absurdo. Diferente lá das provas de pista, na rua o calcanhar tem que tocar no chão.
mesmo os pouquíssimos corredores que aterrissam com o antepé devem tocar o calcanhar depois no chão. O calcanhar não deve lutar contra o chão, dar a porrada no chão. Aqui são duas coisas diferentes. Veja aqui que a passada de mediopé do Kipchoge tem a fase de colocar o calcanhar no chão, e isso é fundamental para a biomecânica. Ele aterrissa com o mediopé, toca o calcanhar no chão, e isso permite que o tendão de Aquiles dele armazene energia potencial elástica, que depois é liberada no fim da passada, propulsionando ele aqui para frente. E podemos ver isso aqui pela imagem em ambos os pés. Além disso, essa gravação é muito boa porque conseguimos ver o corredor que vem logo atrás, que para quem não conhece é o etíope Shura Kitata. Ele faz parte da estatística dos corredores de elite que aterrissam com o retropé. E não vamos aqui julgar ele por isso, por favor, né? Ele está na nata do esporte. Foi ele o vencedor da Maratona de Londres de 2020. Sim, aquela maratona que o Kipchoge perdeu e terminou em 8º. Aliás, não ser o primeiro era algo que o Kipchoge não sabia o que era desde 2013. Depois da prova, ele explicou que teve problemas durante a maratona com seu ouvido e também sabemos que foi uma prova fechada para elite que aconteceu num momento ainda muito grave da pandemia, que provavelmente não permitiu uma preparação adequada. Mas enfim, serviu para mostrar que ele é humano e por isso também é falível. Mas depois vieram os Jogos Olímpicos de Tóquio e ele mostrou que as coisas seguiam dentro da normalidade. Aliás, das 15 maratonas que ele correu até hoje, ele venceu 13. Porque ele é vitorioso, é ganhador, vitorioso, o homem, uma máquina. Para fechar esse primeiro ponto, já é bom deixar bem claro que não é só porque o Kipchoge pisa com o mediopé que ele tem os resultados que conquistou e segue conquistando. Esse é apenas um dos aspectos que permite que ele tenha uma corrida mais eficiente. Devemos analisar o contexto de forma mais ampla, por isso os demais pontos que eu ainda irei abordar. Mas para já, devemos ter a noção que no nível de competição com a nata da elite, qualquer ponto que possa ajudar minimamente o atleta pode fazer uma enorme diferença em definir quem é o vencedor. Vamos seguir em frente com os pontos sobre a postura do Kipchoge, que quando analisados em conjunto vão nos dizer muito mais do que cada ponto individualmente. O segundo ponto que irei abordar é a aterrissagem durante a passada. Esse ponto está intimamente ligado ao primeiro, e é aqui que vamos ter que tomar um pouco mais de atenção para aprendermos uma grande lição. Quando olhamos o momento que o pé do Kipchoge toca o chão, podemos notar que essa aterrissagem acontece próximo ao seu centro de gravidade. E isso sim é muito importante, tanto para ter uma mecânica de corrida mais eficiente, como para evitar um impacto muito elevado. Lembrando aqui que o impacto é o único fator que temos evidências científicas atualmente que podem gerar lesões. Quando a pessoa aterrissa com o pé muito à frente do seu centro de massa ou centro de gravidade, isso gera um forte impacto no calcanhar, que é mal distribuído corpo acima. Esse padrão de aterrissagem com o pé muito à frente do centro de gravidade é chamado em inglês de overstride. E quem faz o overstride irá aterrissar naturalmente com o calcanhar, porque aumentou muito o comprimento da passada e é o calcanhar que vai chegar lá na frente, fazendo o primeiro contato com o solo, absorvendo mal o impacto e até mesmo freando, entre aspas, o movimento. Mas por outro lado, isso não quer dizer necessariamente que quem tem uma pisada com retropé faz overstride. Muito importante eu alertar isso aqui. Apesar de eu ter dito que esse segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro, eles devem ser analisados individualmente. Até por isso eu dividi em dois pontos distintos. Se você aí pisa com o retropé, mas faz essa pisada próxima ao seu centro de gravidade, provavelmente você não precisa se preocupar com uma mudança de biomecânica. Mas eu digo isso aqui de forma genérica. Cada caso deve ser analisado individualmente. Vamos seguir o nosso foco aqui. Analisando o Kipchoge, vemos que ao aterrissar próximo do seu centro de gravidade e não fazer o overstride, ele tem uma marcha de corrida altamente eficiente. Por quê? Porque ele aqui, ó, toca com o pé no chão com o tornozelo alinhado abaixo do joelho e não à frente. Dessa forma, então, ele irá reduzir as forças de desaceleração horizontais e vai seguir seu movimento de forma fluida, no sentido de ser o mais eficiente possível em seguir em frente. E novamente utilizando a imagem do Kitata, podemos ver que ele tem uma outra técnica de corrida e não faz essa aterrissagem tão próxima do seu centro de gravidade, assim fazendo um pouquinho de overstride. Me desculpe, Kitata, você está na nata do esporte, mas como o meu foco aqui é analisar o Kipchoge
e você estava nessa imagem logo atrás dele, eu tenho que mostrar algumas diferenças. Antes de eu ir para o próximo ponto dessa análise, se você está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas. Também pode compartilhar aí com seus amigos corredores e fã desse monstro que é o Kipchoge. Isso vai me ajudar demais. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Vamos em frente. O terceiro ponto que vou destacar é a cadência, que também pode ser chamado de frequência de passadas, ponto que está ligado aos outros dois anteriores. Eu vou rodar aqui imagens dele correndo a Maratona de Berlim em 2018, quando ele bateu o recorde mundial. Temos aqui informações num site que analisou essa quebra de recordes em números, que diz que a cadência média foi de 85 passos por minuto. Ter uma cadência mais alta pode ser benéfico para a mecânica de corrida. Pegando aqui os dois pontos anteriores citados, uma maior frequência de passadas pode evitar que você faça um overstride e assim que aterrize com o calcanhar bem à frente do seu centro de gravidade. Porém, cuidado com essa informação. Eu disse que pode ser benéfico e não necessariamente que vai ser, e nem que você precise obrigatoriamente aumentar a sua cadência. Eu friso isso porque existem recomendações por aí que o ideal é termos uma cadência de pelo menos 180 passos por minuto. Calma lá, não é bem assim. Vamos aqui pegar como exemplo novamente a Maratona de Berlim de 2018. O Kipchoge quebrou o recorde mundial correndo num pace médio de 2 minutos e 53 segundos por quilômetro, ou traduzindo em velocidade média em 20,8 km por hora. Essa cadência de 185 passos por minuto foi atingida correndo nesse pace absurdamente baixo, o que não significa que nas suas rodagens aí, num pace bem maior, você deva comprometer uma mecânica de corrida natural só para atingir uma cadência de pelo menos 180 passos por minuto. Cuidado com essas leis e regras com todas as aspas possíveis que vemos por aí. Eu já fiz um vídeo específico sobre o tema, que vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber com maiores detalhes sobre cadência. Além da cadência ter ligação com os dois primeiros pontos que levantei, ela está ligada diretamente com um ponto fundamental na busca de performance, que é a redução no tempo de contato com o solo. Quanto mais rápido colocamos e tiramos o pé do chão, ou seja, quanto menor o tempo de contato com o solo, mais eficientes seremos no aproveitamento de energia. Podemos ver aqui nesse vídeo como o tempo de contato com o solo é muito pequeno. Somente o necessário para absorver o impacto, aumentar a energia potencial elástica e retornar energia para o movimento. Fator esse que vai contribuir na postura, economia, eficiência e mecânica de corrida. E o quarto e último ponto é o trabalho corporal como um todo. Os 3 pontos anteriores foram focados nos membros inferiores, mas a explicação de uma eficiência de corrida ao mais alto nível, como o Kipchoge nos apresenta, não vai se limitar logicamente aos seus membros inferiores. Novamente irei desfazer aqui um mito dessas coisas que ouvimos por aí. Possivelmente, os mesmos que propagam de forma ortodoxa a obrigatoriedade de ter uma cadência mínima de 180 passos por minuto, também têm outras regras e leis, e uma delas é de não poder, de forma alguma, cruzar o braço à frente do corpo, mas sim que o braço deve movimentar lateralmente no alinhamento praticamente militar. Aí vem o nosso ídolo e corre assim, fazendo essa rotação supernatural do tronco e ligeiramente chegando com a mão ao meio do peito. Devemos notar aqui que esse movimento é feito para contrabalancear os movimentos realizados pelo quadril e pela perna. Esse movimento é fundamental e natural. Os membros superiores na corrida têm a função de auxiliar no equilíbrio do nosso corpo e na coordenação de nossas passadas, além também de serem responsáveis pela impulsão na corrida. Para ter uma boa postura de corrida, é necessário ter movimentos coordenados, controlados e naturais de todo o corpo. Então, não se preocupe com essa questão de não poder de forma alguma ir com a mão em direção ao centro do peito, desde que seus movimentos estejam coordenados e sejam naturais. Mas, logicamente, se estiver aí fazendo movimentos descontrolados e que não sejam naturais, aí sim você deve ligar o alerta. E nesse ponto de analisar o trabalho corporal como um todo, vemos talvez o que seja o mais impressionante, que é o controle e consciência corporal que o Kipchoge tem. Ele não desperdiça energia, sendo assim o mais eficiente possível.
E olhando aqui para o todo, podemos ver que a energia gasta para fazer o movimento, através das contrações musculares, só são feitas nos grupos musculares necessários para que o movimento seja realizado da melhor forma possível. Todo o resto mantém-se relaxado. Podemos ver, por exemplo, como ombros e mãos estão relaxados. Muitos corredores, ao correr em intensidades maiores, não têm essa consciência corporal de concentrar o esforço e gasto de energia somente nos grupos musculares que vão realizar o movimento. Aí vemos, por exemplo, a musculatura dos ombros tensa e contraída e até mesmo força cerrando os punhos. Aprender e acostumar a não desperdiçar energia e a concentrar o esforço somente nos grupos musculares necessários para realizar o movimento leva muito tempo e não é uma tarefa simples. E não vai ser através de exercícios educativos enlatados, que são colocados da mesma forma para todo mundo, sem considerar a individualidade de cada um, que vai fazer você chegar lá, infelizmente. E a cereja do bolo da análise desse ponto é olharmos para a expressão no rosto dele correndo. Cara, ele tá ali correndo num pace absurdo, voando baixo e mesmo nos quilômetros finais da maratona mantém um semblante relaxado. É o suprassumo disso tudo que acabei de dizer sobre ter controle corporal de concentrar o esforço na fluidez do movimento. É até engraçado isso, cara, ver como ele se mantém tão relaxado. Os comentaristas nas transmissões de suas corridas até têm dificuldade de fazer comentários, porque olham para a cara dele e nada. Tá lá sereno e o corpo sempre em frente, num gesto técnico impecável que combina tudo isso que acabei de falar. É bom eu deixar bem claro aqui que o que eu analisei foram pontos relevantes, a postura e a biomecânica de corrida do Eliud Kipchoge, que nos ajuda a explicar o porquê ele pode ser considerado o melhor de todos os tempos. Porém, logicamente, não é só esses fatos relacionados à biomecânica que permitiram que ele fosse o GOAT, mas sim um somatório de fatores que vão englobar genética, treinamento, fatores culturais, comportamentais, psicológicos, enfim, uma gama de fatores. Digam pra mim aqui nos comentários o que acharam desse vídeo e também se acham interessante eu trazer mais conteúdo sobre o Kipchoge e os motivos do seu sucesso. Lembrando que eu não tenho como objetivo aqui só falar dele porque é um ídolo e uma máquina de quebrar recordes. Mas sim, o objetivo é trazer alguma consciência para nós, corredores amadores, através de exemplos como o dele. Até porque, como eu sempre digo aqui, o objetivo desse canal é te conscientizar sobre os mais diversos aspectos da corrida, para você ficar cada vez mais pronto para correr.